Lucas no capítulo 5, e eu quero tirar daqui o texto de hoje à noite, para a gente poder meditar nessa palavra. Quando a gente faz todas as coisas certas, e por fim ainda acaba dando errado, a gente fica muito frustrado, não é assim? Não é assim? Vocês também ficam frustrados? Quando faz tudo aquilo que deveria ter sido feito, faz tudo corretinho, dá uma frustração quando as coisas acabam não funcionando, não é assim? Pois é, assim eu também me sinto às vezes, e também me sinto frustrado quando alguma coisa não dá certo, e como projetor também acabou não dando certo hoje à noite. E é sobre isso que eu quero tomar como base para a gente meditar em um texto hoje à noite aqui, tirar deste texto uma linda lição para a nossa vida, tá bom? Coloquei como tema de hoje à noite, tem pessoas que gostam de anotar e escrever, provavelmente para quem está em casa vai aparecer, mas o tema hoje à noite é milagres em dias frustrados. Milagres naqueles dias difíceis, aqueles dias em que nós nos achamos frustrados, desanimados, aqueles dias que a gente está cabisbaixo, sentindo-se inferior a um mosquito, menor que um gafanhoto, pois aqueles dias frustrantes. Quem de vocês tem algum dia assim na vida de vocês também? Tem dias frustrantes? Aqueles dias frustrados. A gente se sente frustrado quando acontece alguma coisa, tá bom? Para vocês que estão aqui, Lucas capítulo 5, para aqueles que estão em casa, eu acredito que vai aparecer para eles. Uma honra estar com vocês, pessoal do Facebook e também do nosso YouTube. Deus abençoe todos vocês que estão em casa. Tem muitas pessoas que fazem parte da igreja e que ainda continuam em casa, por precaução, nesse momento delicado que nós estamos passando. Nós confiamos, estamos orando muito, sei que vocês também. Em casa nós estamos orando o dia todo, de manhã, à noite, sem parar. Estamos clamando a Deus por este momento, por uma solução, por um milagre, orando pelas pessoas da igreja, mencionando o nome de todos vocês durante a semana. Lá em casa nós fazemos isso. De joelho, nós oramos falando da vida de vocês todos os dias, a semana inteira, sem parar. Nós vamos passar por isso e vamos sair vitoriosos no final. Amém? Lucas capítulo 5 diz o seguinte: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para poder ouvir a sua palavra, a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Então, ele entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe pediu que se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ele ensinava o povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem novamente as redes à pesca. Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro lado do barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase afundarem. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés do Senhor Jesus e disse a ele: Senhor, afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeus, sócios de Simão Pedro. Jesus disse então a Simão: não tenha medo, Simão, de agora em diante você será um pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e então seguiram Jesus. Feche os seus olhos um pouquinho só, para a gente orar. Senhor, eu te agradeço por esta linda e preciosa palavra, pelo exemplo dessa palavra, pela profundidade dela. E eu peço agora, neste momento, que o Espírito Santo, o Consolador, o nosso amigo, aquele que revela as coisas do Pai ao nosso coração,
possa agora, a partir deste momento, interpretar essa palavra para os teus filhos que estão aqui e também aqueles que estão em casa, pelo Brasil e quem sabe em outras regiões do mundo nos assistindo. Espírito Santo, eu creio no seu poder, que o Senhor é poderoso para falar conosco aqui e com cada pessoa que está passando por algo particular neste momento. Esclarece essa palavra ao nosso coração, Pai. Ilumina nossa mente, traz a revelação dela e fala com cada um de nós em nossas particularidades. Não nos permita sair daqui e não permita que ninguém saia da frente da televisão nesse momento, sem que o Senhor fale diretamente ao coração de cada pessoa. Como isso vai acontecer, Pai, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Até aqui essa palavra. Milagres em dias difíceis, em dias frustrados em nossa vida. Exercitar a nossa fé em meio às adversidades, em meio às frustrações da vida, é o nosso grande desafio. É também um grande dilema para nós. Exercitar a fé quando tudo está difícil e quando as coisas não estão fáceis. Você sabe que quando o tempo está bom, o céu está limpo, um avião, ele se pilota automaticamente por praticamente todo o percurso. Também acontece com um navio assim. Quando a navegação é boa, é perfeita, quando o mar está calmo, quando não há problemas nenhum, ele navega tranquilamente, todas as pessoas se sentem confortáveis e vai tranquilo. Mas quando o tempo muda, é necessário haver o quê? Uma atitude. Você e eu, nós precisamos assumir o controle das coisas quando elas fogem do controle. Agir pela fé é mais ou menos assim, quando as coisas estão indo automaticamente tão bem em nossa vida, nós não precisamos nos preocupar com nada. Quando o avião pilota sozinho, se guia sozinho, quando o navio se dirige sozinho, não há do que se preocupar, não temos a necessidade de exercer a fé em momentos quando tudo está bem. Mas quando as coisas ficam difíceis, ficam delicadas, nós precisamos ter uma atitude de assumir os riscos, assumir os desafios, enfrentar as tempestades, encarar os problemas de frente. Quem daqui já fugiu de algum problema? É como acontece muitas vezes, já aconteceu comigo não, mas eu fiquei envolvido quando, por exemplo, uma jovem falou: pastor, eu engravidei. E o namorado, ele decidiu fugir. Ele não vai assumir, ele já falou que ele não vai e vazou fora, caiu fora. Esse é um frouxo, um calça curta, não tem honra, é uma pessoa sem caráter, que nas horas da dificuldade ele foge, nas horas difíceis ele abandona o barco, ele larga a pessoa sozinha, ele não está preocupado com a vida dos outros, está preocupado apenas consigo. Exercer a fé também é mais ou menos isso. Momentos mais difíceis da nossa vida é quando nós temos que colocar a fé em prática. Quando as coisas saem do controle, nós precisamos confiar em Deus, precisamos crer em Deus. Às vezes eu fico um pouco abismado quando eu vejo que alguma situação difícil acontece no meio do povo cristão, porque às vezes nós não nos diferenciamos das pessoas que não conhecem a Cristo. Quando as coisas ficam difíceis, nós nos desesperamos da mesma maneira daqueles que não têm um fundamento sólido. Então, quando nós temos Jesus em nossa vida, quando conhecemos Cristo, por mais difícil que seja a situação, nas horas mais delicadas, a gente precisa exercer a fé. O exercício da fé é isso. Quando as coisas querem sair do controle, quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão complicadas, nós precisamos exercer a fé em nossa vida. Isso é tomar o controle. E quando nós então perdemos o controle das coisas, nós devemos entregar nas mãos de Deus. Precisamos entregar. E essa arte de entregar, ela pode não ser uma arte muito simples, muito fácil, porque não é só entregar, é ter a habilidade, a capacidade de descansar. Às vezes chegam situações difíceis sobre mim, sobre a nossa casa, como pastores, a gente ouve tantas coisas, às vezes vem situações difíceis, e às vezes na hora de dormir, às vezes eu estou tão preocupado e tudo, que eu falo, eu vou orar, para entregar essas coisas nas mãos de Deus, senão eu não vou dormir hoje à noite. Então eu oro, entrego e descanso. O que a palavra diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e deixe que Ele vai fazer tudo aquilo que é necessário. É isso que nós temos que fazer. Fala, surgiu algo inesperado, algo saiu fora do controle, algo ficou difícil, entrega o teu caminho ao Senhor. Se você não tem o domínio da situação, se você não pode controlar as coisas, entrega e confia que Deus vai cuidar de cada coisa do seu devido tempo. Quando nós entregamos as coisas na mão de Deus, temos certeza que Deus vai atracar esse barco lá no cais, no lugar certo, no lugar correto. Quando nós confiamos em Deus, temos certeza, assim como nós confiamos num piloto, por exemplo, que no meio de uma tempestade, um temporal, de uma dificuldade, um vendaval, um meio difícil, muitas vezes de uma turbulência, a gente fala assim, só pela misericórdia, porque se o piloto hoje tiver com a pá atravessada hoje, ele morreu todo mundo. E todo mundo tem que confiar nele ou nela, tem que confiar. Um dia eu vim do Panamá, lá pelas 2, 3 da manhã, eu acabei dormindo um pouco no voo, e ele estava lá no último lugar, lá no último assento, lá onde estava vazio. Eu aproveitei e deitei em cima do monte de cobertor que tinha. De repente, o avião começou a pipocar. Falei, esse avião vai rachar no meio hoje. Vai rachar no meio. Aí, quando nós chegamos no Rio de Janeiro, era uma mulher. Era uma mulher. Eu falei, ó, parabéns, parabéns. Por quê? Porque ela teve a capacidade, a ousadia, ela e o seu parceiro, quem estava ao seu lado, de colocar aquele avião no solo, não apenas colocar no solo, mas colocar em total segurança e aterrissou. Assim também nós precisamos fazer. Adianta alguém fazer barulho dentro do avião? Adianta arrancar o cabelo? Adianta se desesperar? Adianta querer invadir a cabine? Não adianta, tem que o quê? Tem que confiar. Tem que confiar. E eu já vi uns caras, não sei se você já aconteceu, sabia que tem alguns caras que não voam quando a mulher é o piloto e a comandante do avião? Tem uns caras que fazem isso. Tem homens que não voam, cara machista, orgulhoso. Há homens que descem do avião quando ele descobre que quem vai pilotar o avião é uma mulher. Não importa na mão de quem esteja, desde que a gente confie de que a pessoa é capaz, é hábil para fazer as coisas. Pois com Deus é a mesma coisa. No momento mais difícil, você tem que ter a ousadia, a capacidade, fechar a porta, entregar nas mãos dele e falar, Ele vai conduzir esse navio, Ele vai conduzir esse avião, Ele vai colocar no solo em segurança, Ele é Deus, eu vou sentar e vou descansar, porque eu confio em Deus sobre a nossa vida. Amém? É a capacidade que nós temos de confiar. E quando nós fazemos isso, também evitamos algumas frustrações em nossa vida. Pode ser difícil, mas é necessário, tem que fazer, é o exercício da fé. Hoje à noite, quando eu quero falar um pouquinho sobre milagre nos dias frustrados, eu quero usar alguns exemplos aqui, para dar clareza a essa palavra um pouco, para que você entenda o que Deus quer fazer em nossa vida, naqueles dias que nós estamos frustradíssimos. Eu não sei você, mas já houve situações na minha vida em que eu saí com a cabeça tão baixa, tão baixa, tão baixa, e parece que ela arrastava no chão. Aqueles dias que você está humilhado, se sente menor que um gafanhoto, que você se sente pequeno, humilhado, envergonhado, que você não tem coragem nem de levantar a cabeça para cumprimentar alguém. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Eu acho que eu sou um cara que tem muito problema. Eu acho que eu tenho muito problema. Eu acho que a maioria das pessoas não é assim. Às vezes eu olho para mim e falo, você tem excesso de problema. Eu acho que a maioria das pessoas não é como eu. Porque eu já passei algumas situações difíceis, delicadas e complicadas. Mas eu acredito que você também já passou situações difíceis. Fiquei pensando essa semana, o que Deus quer falar, o que Deus age em nossa vida naqueles dias que nós estamos frustrados, como que Deus fala conosco, como que Ele se manifesta, como que Deus age em nossa vida naqueles dias em que nós temos vontade de chutar o pé da barraca, abandonar tudo. Ou a pessoa que tira o leite, quando ela está frustrada, ela dá um chute no balde, joga tudo o leite fora. É mais ou menos isso que faz o colono. Quando fala assim que deu um chute no balde, é isso que ele fez. Ele jogou tudo fora, aquilo que ele já tinha, de nervoso, estressado, desanimado. Alguns dias atrás eu vim para a igreja, eu falei, hoje eu vou lá na igreja e Deus vai mandar alguém lá na igreja com problema e dificuldade, para a gente ver o que a gente faz junto. Aí eu vim, sentei aqui, fiquei lento, coloquei uma cadeira de frente para lá, e fiquei aqui alguns momentos, de repente chegou uma pessoa, uma mochila nas costas, e entrou, e eu fiquei olhando, fiquei quieto. Ela entrou, sentou lá no último a cadeira, uma mochila nas costas, baixou a cabeça no meio das pernas, estava meio chorando, e eu fiquei olhando para ela, aqui parado, quieto, deixei ele quieto um pouco, lá no canto dele,
vi que ele estava completamente desanimado, deixei, fiquei quieto. Depois ele se levantou, veio até um pouco, eu recebi aqui, ele sentou aqui na frente, ele falou: o pastor está? Será que eu posso falar com ele? Falei: pode, mas fala comigo primeiro. Falei: fala comigo primeiro, depois ele fala com você. Fala comigo, tudo bem, como é que foi, o que está acontecendo? Ele contou a sua história, os problemas que a pandemia trouxe para ele, as suas dificuldades, que é um boliviano, trabalha há alguns anos no Brasil e ensina outros bolivianos a aprenderem a língua portuguesa, a aprenderem a trabalhar. Ele vem aqui, faz quase que um trabalho de uma ONG, não no sentido de apenas ganhar um dinheiro para ele viver, mas além da família dele toda na Bolívia, ele ajuda os bolivianos que vêm para cá a desenvolverem a língua brasileira, o português, a aprender. Então ele dá um pouco de aula, não apenas da língua, mas também aula um pouco de português para as pessoas aqui. E ele mora num quarto pequeno, só mora, paga 25 por dia para dormir, e durante o dia ele come fora. Durante a noite, geralmente café ele não toma, então ele comia alguma coisa à noite, passava com 2 refeições, e por causa da pandemia, fechou o braço, fechou tudo, as coisas estavam difíceis, então tudo que ele tinha, acabou, não tinha mais nada. Falou: não tenho mais, não tenho nem para comer, ele falou. Cara, humilhado. Sabe o que é uma pessoa humilhada? Sabe quando o ser humano chega para você e fala assim: eu não tenho nem para comer? Ele falou: não, eu não estou pedindo dinheiro para você, não estou pedindo nada. Eu só entrei aqui porque eu vi que estava aberto, eu entrei aqui para ficar um pouco aqui. Ele não pediu nada, ele não queria nada. Ele falou: nem para comer eu não tenho nada. Nem para pagar o lugar para ficar eu não tenho, porque acabou. Eu falei: quanto custa a refeição que você come por dia? Ele falou: tanto. Eu tinha um dinheiro na carteira, falei: olha, se tu tiver sorte hoje eu vim de carteira. Daí tinha um dinheiro na carteira, eu falei: bom, não dá para enganar o cara, né? Falei: o que eu tinha na carteira eu dei para ele, falei: dá para você comer 20 vezes. Pega isso aqui, está na bênção, eu posso te ajudar, porque é um momento delicado para todo mundo. Deus vai te ajudar, vou orar por você, confiar em Deus. Depois ele saiu, não sei para onde foi, também nunca mais vi. Pessoas frustradas, pessoas difíceis. No dia da frustração, sempre Deus quer falar conosco. Naqueles dias em que você se sente pequeno, Deus coloca alguém no teu caminho e mostra que ele está menor que você ainda, para você entender que a tua frustração não é a única, mas tem mais pessoas, e às vezes muito mais pessoas piores do que eu e do que você também. O dia da frustração sempre há um propósito de Deus em nossa vida. Em João capítulo 21, nós vemos lá o relato dos discípulos de Jesus, que haviam tomado a decisão de seguir Jesus e se transformar nos apóstolos e discípulos dele. Em João capítulo 21, nós temos o relato de que Jesus morreu, ressuscitou, se manifestou para os discípulos e subiu ao céu. Os discípulos esperam alguns dias, não acontece nada. Pedro toma a frente como líder que era da equipe, pegou a maioria das pessoas. Não, na verdade ele não pegou, ele tomou uma decisão, ele falou: eu estou voltando pescar, eu vou pescar. Os demais, quando viram o líder falar isso, falaram para ele: nós também vamos com você, Pedro, e todo mundo foi pescar. Aqui nós temos uma situação que Pedro estava passando, de um homem extremamente frustrado, por 2 situações. Frustrado por quê? Porque ele negou Jesus 3 vezes, ele havia prometido que iria morrer por Jesus, fosse necessário, e quando veio a provação, quando veio aquele grande momento dele ser provado na palavra dele, o que ele fez? Ele negou Jesus, não apenas uma vez, mas 3 vezes. Então nós temos um Pedro com vergonha. Por quê? Porque negou Jesus, disse para Jesus uma coisa e acabou mentindo, negando Jesus. Então ele está envergonhado e frustrado. Segunda coisa que Pedro está sentindo é uma frustração em relação ao próprio Jesus. Por quê? Porque Jesus subiu e parou, não aconteceu mais nada. Então Pedro espera alguns dias e fala: eu vou pescar. Eu já era um empresário da pesca, não vou ficar parado, eu vou pescar. E os outros falaram: nós vamos com você, Pedro, porque eles conheciam a arte da pesca, eram um empresário da pesca anterior, e voltou a pescar. E quando Jesus se manifesta para eles na praia, Jesus tinha um propósito, de alinhar Pedro de volta ao propósito chamado da vida dele, e curar a frustração de Pedro. Vou te dizer aqui um paralelo do porquê que Jesus faz isso. Aqui no capítulo 5, nós temos a história de que Simão se transforma num pescador de homens. O que aconteceu?
Diz a Bíblia que Jesus estava pregando, anunciando, ensinando próximo ao lago de Genezaré, que é o mesmo lago de João capítulo 21, ali na Galileia. Jesus estava ensinando próximo, quase encostado ao lago, a multidão aumenta, as pessoas começam a comprimir, Jesus vai se afastando, quando vê ele está na praia. E quando ele olha para a praia, tem 2 barcos na praia, 2 barquinhos na areia, na praia, que eram os barcos de Simão, que é Simão Pedro, mesmo Pedro, só que o nome dele é Simão Pedro. Eram os barcos de Simão Pedro. Aqui é uma coisa muito interessante que acontece aqui, muito impressionante, quero que você entenda. Jesus está ensinando, ele vê 2 barquinhos na praia, e entra em um dos barcos e pede para o dono do barco, que é Simão, diz a palavra, que é o dono dos 2 barcos. Simão é o empresário, ele é o patrão do Tiago, João, os filhos de Zebedeus, e diz que tinha mais alguns funcionários com ele. Pedro, antes de se tornar um discípulo de Jesus, era um empresário do ramo da pesca. Tinha vários barcos e várias pessoas que trabalhavam para ele. Então Pedro está lavando as redes. Eu acho uma coisa impressionante essa passagem, sabe? Você entendeu o que é o grau de frustração de algumas pessoas. Olha só, de um lado nós temos Jesus Cristo, pregando, uma multidão junto com ele, comprimindo e empurrando ele contra a praia, contra os barcos de Pedro. Do outro lado está Pedro, Tiago e João lavando as redes, nem aí com o que está acontecendo. Nem aí. Jesus está aqui com uma multidão imensa, pressionando ele. Do outro lado você vai ver Pedro lavando as redes, não está nem aí com o que está acontecendo. Não está nem aí com quem está falando. Fala, mas o que significa isso? Significa muito. Quando Jesus se manifestava em algum lugar, como aqui, perto do lago de Genezaré, ensinando, e essa multidão que crescia e comprimia, não era um evento cotidiano, não era toda vez que acontecia, isso era uma ou outra vez, porque Jesus percorreu todos os lugares de Jerusalém e da Judéia. Então Jesus um dia estava num lugar, outro dia estava no outro, Jesus estava em movimentação constante. Então o fato de Jesus estar ali era uma situação muito excepcional. Era algo maravilhoso, algo muito poderoso. As pessoas tinham vindo tudo. Você vai ver lá na cidade samaritana, diz que toda a cidade foi ao encontro de Jesus. Sempre onde Jesus está, a multidão ia para ele. Esses dias eu falei aqui, quando Jesus está passando por aquele momento delicado com a morte do seu primo, que toda a cidade foi ao encontro dele do outro lado do rio, quando ele multiplica os pães. Então, onde Jesus estava, todo mundo afluía, todo mundo iria ao encontro dele. E aqui nós só temos 3 caras que não vão ao encontro de Jesus. São 3 pessoas que estão completamente frustradas. Sabe o que significa? Aqueles dias que nós estamos frustrados, não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu momentos que eu estava tão frustrado que eu nem ler a Bíblia não queria. Eu sabia que era a palavra de Deus, mas eu não queria. Aqueles dias que eu não queria nem ouvir música, nem orar, nada. Falei, não quero nada hoje, não quero nada, não quero ouvir nada. Não quero nada hoje, quero ficar tranquilo, quero ficar na minha. Aqueles dias que você não quer ouvir nada, não quer ouvir ninguém. Pois assim Pedro estava. De um lado assim tem Jesus, uma multidão incontável, espremendo ele contra a praia. Do outro lado ele é um cara indiferente. A palavra de Jesus não toca nele, não faz diferença, nada acontece para ele. Por quê? Porque ele está completamente frustrado. Por quê? Porque ele trabalhou uma noite toda. Não apenas trabalhou, ele mesmo diz para o Senhor, ele fala, Senhor, nós nos esforçamos a noite inteira. Não é apenas trabalhar, ele está falando, Senhor, nós demos duro, fizemos tudo possível, nos esforçamos, eu e meus companheiros a noite inteira trabalhamos, não pegamos nada essa noite. Estamos o quê? Frustrados. O cara que vai voltar para casa frustrado, mãos vazias, cansado, vai chegar para a família e vai falar, hoje não tem nada para comer, a base da alimentação não tem nada. Hoje todo mundo vai ficar em jejum. Então você tem um cara frustrado, de um lado, que não está nem aí com o fato de Jesus estar perto dele. É interessante para essas pessoas, eu estava lendo o texto, eu falei, Senhor, como que faz para um cara desse ouvir a tua palavra? Como que faz para uma pessoa dessa que não está nem aí com o negócio? Jesus falando, a multidão espremendo, todo mundo empolgado, todo mundo, ninguém arreda o pé ouvindo Jesus. Pedro não está nem aí, está lavando a rede. O que faz? A resposta na palavra. A resposta na palavra. Para essas pessoas, sempre um milagre vai trazer a revelação de Deus. Quando aquelas pessoas que nessa situação
a palavra de Deus não toca, sempre Deus está disposto a fazer um milagre para revelar a sua glória. Você vai ver aqui uma coisa impressionante que aconteceu aqui. Fala, como que Pedro trabalhou naquela noite, queridos? O trabalho do pescador não era fácil. Não era fácil. Tinha Pedro com dois barcos conduzidos a remos, em 4 pessoas, geralmente. Barquinhos que eles iam para alto mar, a remo, não tinha motor. Então eles tinham que remar muito para ir. Peso extremamente grande. 2 pessoas para remar. Se o vento era, se o mar estava revolto, as dificuldades eram maiores, então eles vão no início da noite para alto mar para trabalhar, porque é longe para chegar, tem que remar muito, antes mesmo deles começarem a pescar, eles já estão completamente cansados de tanto remar. Quando chegam no lugar adequado, eles têm que estender as redes, um serviço metódico, complicado, no escuro, não é fácil trabalhar para estender as redes, são centenas e centenas de metros que as pessoas vão largando a rede, com muita paciência, um vai retirando o barco, o outro vai soltando a rede, às vezes enrola, tem que parar, desenrolar, para ir jogando aquela rede. Quando termina de jogar a rede, não vai voltar para casa, porque não dá tempo, mal acabou de jogar a rede, o que tem que fazer? Tem que recolher a rede. Alguns pescadores dizem que existe uma janela boa para pescaria, que é o horário entre 1 hora antes do amanhecer e 1 hora depois que o amanheceu. Então eles têm que esperar dar a hora para puxar a rede. Quando chega o momento de retirar as redes, começa-se novamente aquele trabalho difícil. Barco pequeno, alto mar, agito das ondas, tem pessoas que nem suportam, já começam a passar mal, acabam vomitando, porque é difícil, é complicado. E quando você está em alto mar, num barco pequeno, você precisa se equilibrar muito, então é cansativo, dói as pernas. Então você tem 4 pessoas em 2 barcos que estão a noite inteira trabalhando, estão cansados, têm expectativa em pescar. Quando está raiando o sol, vai amanhecer, eles começam a recolher as redes. Conforme recolhem as redes, eles percebem que não vem absolutamente nada. Poderia ter encerrado ali o dia. A frustração já era grande. Trabalharam o dia inteiro e não pescaram nada. Meu irmão, você já viu o que é se esforçar na vida sem ter resultado? Você já viu o que é trabalhar, e chegar no final do mês você falar, 0 matou 0? Já viu o que é trabalhar e falar assim, hoje eu estou chegando em casa pior do que eu fui? Hoje estou chegando em casa, nem com o dinheiro da passagem que eu gastei para ir trabalhar, o dia não deu nada, não rendeu nada, não aconteceu nada, trabalhei que nem um condenado, investi, cansei, voltei para casa, ter que te passar a vergonha de chegar diante da família e falar, não tem absolutamente nada para dar, porque o dia foi frustrante, delicado, difícil, não tem nada. O dia poderia ter acabado ali, mas para o pescador não é assim. O cara recolheu a rede, rema até a praia. Depois que chega na praia, tem que fazer o quê? Se tem peixe, limpa os peixes primeiros. Precisa tratar dos peixes, cuidar para não estragar. Como não tinha peixe, então eles começam a lavar as redes. Depois que lava as redes, vem a outra fase do trabalho, que é o conserto das redes. Geralmente as redes se estragam durante a noite, o peixe rasga, acontecem muitas coisas, dependendo do lago, tem galho, tem árvore, rasga as redes. Então um pescador chegou na praia, lava as redes, conserta a rede, arruma as redes, para que no fim da tarde ele volte para o mar de novo, porque é um trabalho que é contínuo, não acaba nunca. É possível que Pedro está ali e o horário seja entre 12 e 16 horas da tarde já. Estão trabalhando não apenas a noite inteira, mas toda a manhã, e é provável que já tem uma janela ali entre meio-dia e 4 horas da tarde. Você vai falar, por quê, pastor? Que Jesus falou para eles, quando eles voltaram para o lago, Jesus falou para eles, vão para mais fundo. Esse mais fundo, na linguagem do pescador, é o seguinte, tem um horário, uma janela de manhã, entre a manhã e a tarde, que se alguém quer pescar, tem que ir para regiões mais fundas, porque os peixes acabam indo para o fundo por causa da luz do sol e por causa do calor. Então, como Jesus falou para eles, vão para o mais fundo, é possível que seja uma janela entre meio-dia e 4 horas da tarde. E porque Pedro já havia terminado de lavar as redes. Então, quando Jesus está naquela situação, entra em um dos barcos, pede de quem é o barco, eles falam que é de Simão, que está lavando as redes. Jesus faz sinal para Simão, fala, olha, afasta o barco um pouco da praia, e me leva um pouco para dentro do mar, para que eu continue ensinando. Diz que ele senta no barco, continua a ensinar, Pedro fica ali com ele, provavelmente tem mais alguém junto, ajudando a remar, para equilibrar o barco, para ficar ali parado. A rede já estão novamente dentro do barco, já estão limpas, o trabalho terminou, e Jesus, quando então termina de pregar,
Quando ele termina de anunciar, diz a palavra, ele então se volta para Simão Pedro e fala para ele: Simão, vai mais para o fundo, vai mais para o fundo, vai mais para o fundo. Quando Jesus fala para ele, fala: Simão, vai mais para o fundo e jogue as redes. Simão não retruca, mas Simão expõe a sua realidade das coisas. Ele fala: Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Não apenas trabalhamos, a palavra que ele usa é nos esforçamos a noite toda. Ele fala: Senhor, nós nos esforçamos, nós demos tudo de nós, trabalhamos, nos esforçamos toda essa noite, fizemos o necessário, o possível, e a pescaria não deu em nada, Senhor. Estamos completamente cansados, estamos frustrados. E agora o Senhor pede para a gente jogar a rede, acabamos de lavar as redes, está tudo pronto para pescar durante a noite de novo. Queríamos ir para casa, agora o Senhor pede para nós jogarmos as redes de novo. Mas Pedro fala uma coisa interessante, fala: Senhor, por causa da tua palavra, por causa da tua palavra, por causa daquilo que você falou, eu vou jogar as redes. E Pedro diz que jogou as redes, lançou a rede para lugares mais fundos. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que ela se enche de peixe. Pedro faz sinal para o outro barco, chama o pessoal que estava no outro barco, o pessoal vem, recolhem as redes, tiram muito peixe, voltam para a praia. Jesus falou: Pedro, de agora em diante, de hoje em diante, tem um propósito maior com a tua vida, que não é apenas pescar, não é apenas trabalhar. Há um propósito maior sobre você, não é apenas trabalhar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você pensa que Deus escolheu você apenas para você ter as tuas coisas na vida, e que isso satisfaz você? Você está enganado. Deus sempre tem um projeto maior com a nossa vida. Deus quer usar você no teu trabalho para que você seja não apenas um empresário, não apenas o melhor funcionário, não apenas a melhor pessoa do teu ramo. Deus apenas não quer que você ganhe dinheiro, que você enriqueça, que você ganhe muito. Deus quer usar você no lugar que você está, com o que você tem, para um propósito maior para a tua vida. Não é apenas isso. Falar: pastor, eu não tenho o desejo de ser um pastor. Você nem deve ser, se Deus não te chamou. Mas lá onde você está, além do que você tem, além do que você faz, entenda que Deus tem um propósito com a tua vida no teu lugar. Se é um empresário, seja o melhor empresário. Deus quer enriquecer você, porque a Bíblia diz que Deus tem o melhor dessa terra para a nossa vida. Não fique preocupado que Deus quer tirar algo, pelo contrário, Deus quer dar para você, porque Deus tem o melhor para os seus filhos. A Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem o melhor para a nossa vida. Agora entenda, lá onde você está, é um propósito que Deus tem com a tua vida. Não é apenas ganhar dinheiro, enriquecer, ser uma melhor pessoa possível para você viajar, gastar e fazer o que quer. Deus tem coisas específicas para usar você, onde você está. Se é um trabalhador, seja uma bênção lá, fale de Jesus, compartilhe de Jesus para as pessoas, seja um instrumento de bênção. É um patrão, é um funcionário, seja quem for, faça da melhor forma possível o teu trabalho. Entenda uma coisa: teu trabalho não é apenas pescar, ou seja, não é apenas ganhar para você, é ser um instrumento de Deus com um propósito maior sobre a tua vida. É isso, Deus tem um propósito com a tua vida, naquilo que quer. E quando Jesus fala isso para Pedro, fala: Pedro, se você quiser, se você tiver desejo, Pedro, a partir de hoje você vai deixar de pescar, você vai ser um pescador de homens, vai ser um propósito sobre a tua vida. Jesus alia aqui duas coisas muito interessantes. Deus trata com o homem frustrado e também cumpre os propósitos dele sobre a vida desse homem. Por quê? Porque Jesus já estava há longos anos orando pela escolha dos seus discípulos. Jesus estava escolhendo os 12 apóstolos e não havia escolhido ninguém. A Bíblia diz que Jesus estava orando muito. E nesse dia, quando Jesus encontra o homem mais frustrado do mundo, talvez, foi o dia onde ele alinhou o seu propósito. Eu e você nunca escolheríamos uma pessoa dessa. Eu e você nunca daríamos crédito para uma pessoa desanimada, para uma pessoa sem perspectiva, por uma pessoa frustrada, por uma pessoa que não tem perspectiva de nada. No entanto, quando Jesus olhou para Pedro, viu a frustração dele, falou: se eu tratar com a frustração dele, se eu fizer um milagre na vida desse homem, embora que ele não me ouviu nada, embora que eu estava ali pregando, ele não estava nem aí para mim. Agora, se eu fizer alguma coisa diferente na vida dele, esse homem pode ser um instrumento de bênção na minha vida. E para Pedro, não foram suficientes as suas palavras. Deus teve que fazer algo mais, e ele fez um milagre. Um milagre. Porque naqueles dias frustrantes, naqueles dias difíceis, quando a gente não quer ouvir nada e nem ninguém, um milagre sempre resolve as coisas em nossa vida. Sempre, às vezes, quando eu estou frustrado, desanimado, às vezes eu estou cabisbaixo, querendo entregar os pontos, chutar o balde, eu sonho de noite, alguém fala alguma coisa para mim,
alguma coisa acontece de diferente naquele dia, naquela circunstância, fala, Deus está falando comigo, Deus está mandando uma mensagem para mim, Deus quer falar comigo nessa situação, porque Ele sabe o que está acontecendo comigo. Sempre nas horas mais frustrantes, alguma coisa de um milagre, um poder se manifesta e acontece. Para aquelas pessoas que estavam na praia, a palavra de Jesus era suficiente. Para Simão Pedro, as palavras não tocaram, mas um milagre tocou ele, porque a Bíblia diz que quando Jesus fez o milagre, porque Pedro sabia, falou, não é hora de pescar, não é hora de pescar. Pescaria acaba assim que o dia amanhece, ninguém mais pesca durante esse horário, porque não dá peixe, se não deu de noite, vai dar durante o dia. Quando Jesus fala para ele, Pedro, vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo, porque no fundo, comigo, no barco, você vai ver o que vai acontecer. E aconteceu, e quando Pedro vê isso, ele reconhece que é uma manifestação de poder de Jesus, uma manifestação sobrenatural, e Pedro fala, Senhor, se afaste de mim, não chega perto de mim, porque eu sou um cara pecador, eu sou um pecador, eu não mereço. Pedro sabia, falou, não, isso não é peixe, isso é uma hora inapropriada para pescar, ninguém pesca nesse horário, não se dá peixe nesse horário, muito menos desse jeito de jogar e tirar a rede. Falou, ninguém pesca, é um milagre de Deus, é um milagre que Ele fez. E quando Pedro faz isso, ele reconhece que havia um propósito sobre a vida deles, e naquele momento, naquela hora, deixa eu falar para você, naqueles dias mais frustrantes, é o dia em que Deus vê potencial em nossa vida. Os dias mais frustrados, assim que você está mais desanimado, são o dia de potencial. Foi naquele dia, naquela hora, naquele momento, que Jesus levantou os seus 3 primeiros apóstolos, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. O Tiago e João eram os funcionários do Pedro, e estavam juntos nos barcos. Diz que naquele momento, naquela hora, é o momento que Jesus chama os seus 3 discípulos, 3 homens, sem perspectiva, frustrados, de mãos vazias, desanimados, que não deram crédito à palavra dele, mas que creram quando viram um milagre. Escuta, o dia que você se sentir mais frustrado da vida, aquele dia, aquela hora, é o Deus ver potencial em mim e você. Falou, hoje aquele dia que você tem vontade de deitar embaixo da cama, nem em cima, embaixo da cama, é aquele dia que Deus olha para você e fala, eu vejo potencial em você, quando ninguém vê, eu vejo. Foi isso que Jesus fez para Pedro, fez para Tiago, fez para João. O impacto na vida deles foi tão grande que diz que eles arrastaram os barcos para a praia, e a partir daquele momento eles abandonaram os barcos, deixaram a prática da pesca, abandonaram a sua vida profissional e tornaram a seguir Jesus. Sabe por quê, querido? Muitas vezes as coisas não acontecem em nossa vida, queremos racionalizar a fé, nós queremos explicar as coisas de Deus, nós queremos que as coisas de Deus aconteçam segundo a nossa lógica humana. A lógica de Jesus, lá em João 21, por exemplo, quando ele falou para Pedro, joga para o outro lado do barco, estavam pescando do lado de cá, Jesus falou, joga para o lado direito do barco, vocês vão pegar. Parecia para um cara que estava na praia, Pedro podia dizer, um cara que está andando na praia, vai fazer de conta que sabe melhor do que aqueles que estão pescando. O cara lá da praia está dizendo que do lado direito tem cardume, que eu estou falando que aqui não tem, mas Pedro decide obedecer e pega. Quando Jesus falou para Pedro, vai mais fundo e lança as redes de novo. Pedro falou, Senhor, nós já trabalhamos, já pescamos, o horário não é adequado. Sabe por quê? E nós queremos sempre explicar. O servo Naamã, lá em 2 Reis, no capítulo 5, quando uma menina dos hebreus, que era escrava na casa do general Naamã, pensa só, uma menina, uma escrava, na casa do general, via o general Naamã coberto de lepra, um homem cheio de honras, no entanto era doente. E aquela menina, que era uma hebreia, uma descendente de Deus, falou assim, se esse general soubesse que em Israel há profeta que cura ele, e quando comunicam para Naamã, que era o general, ele então pega muitos presentes, roupas, prata, ouro, e se dirige para a casa do profeta Eliseu. Quando ele chega na casa do profeta Eliseu, e que anunciam o que ele quer, ele fica completamente envergonhado, frustrado. Por quê? Porque o profeta nem sequer recebeu ele, nem foi atender ele na porta, apenas mandou um recado para ele, falou, vai lá no Rio Jordão, dá 7 mergulhos no rio e beleza. O cara ficou tão frustrado, tão desanimado, Deus teve que tratar com o orgulho dele primeiro, para depois fazer um milagre na vida dele.
E é assim que Deus faz conosco na nossa vida. Às vezes os milagres não acontecem porque Deus tem que tratar com o nosso orgulho. A gente quer racionalizar a fé. Falar quem que diz que do mais fundo tem peixe. Quem diz que do lado direito tem, do esquerdo não tem. Quem diz que se eu der 7 mergulhos no Jordão, que é um lugar poluído, vai ter cura. Ele falou, não adianta. E desanimou e virou as costas e foi para casa. Eliseu foi tão meio áspero, que nem os presentes dele não quis ver. Os próprios soldados dele falou, general, pô, se o cara tivesse te pedido uma coisa difícil, você não ia fazer? O que custa ir lá? Vai lá dar 7 mergulhos no Jordão, vai lá. Se não acontecer, mas vai que acontece. E quando ele foi, aconteceu. Aconteceu. Mas não acontecia, mas aconteceu. Por quê? Porque nós queremos racionalizar a fé. A gente fala assim, não é desse jeito que faz. A gente quer dizer qual é o jeito que faz. E Deus muitas vezes quer confundir o sistema das coisas. Quer causar um nó em nossa cabeça para falar, ei, tu pensa que é assim, mas não é desse jeito. Você pensa que a saída é assim, mas não é assim, sou eu ainda que estou no controle. O dia que nós conseguimos explicar todas as coisas de Deus, Ele deixa de ser Deus. E nós não precisamos mais dEle. Deus faz coisas que às vezes a gente fica envergonhado. Deus faz coisas às vezes que nos deixa completamente cabisbaixo. Que lá em 1 Coríntios capítulo 1, 27 diz o quê? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir o sábio. E escolheu aqueles que não são para confundir os que? Para que a glória seja dele. Escuta, sabe por que às vezes nós queremos que as coisas aconteçam? Do nosso jeito e não acontece. Nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito e Deus não faz. Por quê? Porque Deus é Deus. Porque Ele tem seu jeito próprio de fazer as coisas. Chegou o cego diante dele e queria ser curado. O que foi que ele fez? Cuspiu no chão. Fez lodo com a mão e passou no olho dele. Mas para o Bartimeu ele falou o quê? Tua fé te salvou. Pode ir que tu está curado. Deus tem um jeito de fazer as coisas. Deus tem as suas maneiras de operar. E se você quiser bitolar o jeito que Deus faz as coisas, você vai ficar na contramão do sistema. Porque Deus faz diferente, porque Ele é Deus. Ele tem seu jeito, a sua maneira certa de fazer as coisas. Era isso que Jesus queria mostrar naquele dia para Pedro, que ele tinha poder para fazer muito mais do que aquilo que Pedro podia imaginar. Quando Pedro tem esse impacto, Pedro entende e compreende que Jesus é Deus e passa a ser o seu discípulo a partir daquele momento. Agora nós começamos a ter uma outra noção daquilo que acontece. O tempo passou, 3 anos se foram. Pedro, no João capítulo 21, que antes era pescador, que teve uma experiência com Jesus lá no lago de Genezaré, agora tem uma outra experiência. Por quê? Porque Jesus subiu, ele está frustrado porque negou Jesus, frustrado porque Jesus não veio mais, ele decidiu voltar a pescar e foi para o mesmo lugar, o mesmo barco, e falou, eu vou começar a vida de novo do meu jeito. Escuta. Lá em Lucas capítulo 5, Jesus entrou no barco dele, para mostrar para Pedro que queria curar a frustração dele, onde ele estava frustrado. Por isso que Jesus entrou e falou, Pedro, você se frustrou no barco? Eu vou levar você para um lugar mais fundo, você vai perceber que comigo vai curar a tua frustração. Sabe, é isso que muitas vezes Deus faz conosco. Onde você foi frustrado? Foi no casamento? Foi no relacionamento? Foi numa amizade? Deus vai te levar lá naquele lugar onde você sofreu a frustração para curar você lá. Aonde que foi? É na família? É no relacionamento? Pai, mãe, esposa, marido, mulher? Pois Deus vai levar você lá para falar, onde você foi? Onde você se frustrou? Aqui, vamos curar você aqui. E quando Jesus fala isso para Pedro, é algo muito sobrenatural, porque Jesus falou para ele, Pedro, quer curar a tua frustração? Vamos para um lugar mais fundo. Vamos comigo para um lugar mais fundo. Sabe como que nós curamos as frustrações da nossa vida muitas vezes? Nos relacionando com Deus de forma mais profunda. Foi isso que Jesus falou para Pedro, quer curar? Vamos para um lugar mais fundo. Vamos mais fundo. Vamos comigo para um lugar mais fundo. Ele está falando assim, aumenta teu relacionamento. Aumenta a intimidade, aumenta a tua comunhão, aumenta o teu relacionamento com Deus. Fala, eu quero, mas você não apenas pega a Bíblia durante a semana. Como que alguém pode crescer se não lê? Como que alguém pode se libertar de alguma coisa se não tem comunhão com Deus? Como que alguém pode? Como que alguém pode fazer uma coisa dessa? Como que alguém pode ter comunhão com Deus se não gasta tempo de oração, de comunhão com Ele? Você tem que ir mais fundo. Tem que ir mais fundo, foi isso que Jesus falou para Pedro. Pedro, vamos mais fundo, pega o teu barco, pega os teus problemas, tua frustração, aonde você se deu mal, e vamos para um lugar mais fundo, você vai perceber que vai ter um milagre.
Está falando, aumenta o teu relacionamento com Deus. Faz tempo que eu tenho falado isso. Nos momentos maiores frustrações, Deus está pedindo para nós, aumenta teu relacionamento. Vai em um lugar mais fundo com Ele, com intimidade, relacionamento, de comunhão, de oração, de leitura da palavra, de dedicação, de santidade. Vai mais fundo com Deus, porque você vai perceber que as coisas vão começar a acontecer, Deus vai começar a mover-se de uma maneira sobrenatural sobre a tua vida, você vai começar a ter coisas que você ainda não tocou. Fala, eu me frustrei em tal lugar. Vai mais fundo então com Jesus dentro do teu barco. E Jesus curou a frustração de Pedro no lugar onde ele estava frustrado. Agora aqui no capítulo 21, quando Jesus se apresenta lá na praia, Jesus já está esperando eles na praia, eles estão pescando, estão vindo, não pegaram, não estavam pegando nada. Jesus olha para a praia, para eles, e você já vai perceber que Jesus já identifica, então já está amanhecendo o dia, que Jesus já tem café pronto na praia. Jesus fala para Pedro, Pedro, tem alguma coisa para comer? Pedro fala o quê? Tem nada não. Ele não conheceu Jesus, não reconheceu Jesus naquele momento, falou, não tem nada não. E se tivesse, eu fiquei pensando, se tivesse também não falava. Eu penso, se o cara pegou 1, 2 peixes, o cara já está, se está pedindo é porque vai querer. Pedro falou, não tem nada. Mas Jesus já disse que já tinha o café pronto, o café já estava pronto. Jesus já tinha feito o café na praia. E quando Jesus fala para ele, Pedro, então joga do outro lado a rede, do lado direito. E Pedro ficou meio assim, mas decidiu obedecer quando jogou, pegou, de novo 153 peixes. Diz que Pedro imediatamente arrasta o seu barco para a praia e senta-se com Jesus. Você vai perceber que no capítulo 5 de Lucas, onde que Pedro estava frustrado? Onde? No barco. Então Jesus levou ele para onde? Para o barco, mais fundo. Agora aqui em João 21, Jesus tirou ele do barco. Tirou ele do barco e trouxe para a praia, para perto de Jesus. Diz que eles passaram o dia todo, e você vai ler o texto de 21, diz que eles jantaram. Diz que eles jantaram. Se eles jantaram, eles passaram o dia e parte da noite. Onde que Jesus tratou com Pedro? Com ele. Por quê? Porque Pedro estava frustrado. Frustrado consigo, porque ele negou Jesus, e frustrado com o Senhor, porque Jesus tinha subido. Então, Jesus chamou ele para perto e tirou ele do barco, porque o barco não era o lugar da frustração, era Jesus. Ele só tinha voltado a pescar naquele momento. Então Jesus trouxe ele naquele momento, naquela hora, naquele instante, para perto de Jesus, para resolver os seus problemas. Sabe o que Deus estava falando para mim hoje à tarde? Estava orando, buscando, Deus falou assim, sabe? Quando eu estava lendo esse texto aqui, meditando sobre esse texto de João 21, Deus falou assim, não era só naquela época. Hoje tem muita gente frustrada comigo. Hoje tem muita gente. Sabe por quê? Começou o ano de 2020, pensa na motivação. O pessoal deu 3 pulinhos. Ofereceu uns negócios no mar, colocou lingerie branca, profetizou, acendeu vela, fez de tudo, tomou champanhe, roupa branca, saia branca, fizeram de tudo. Começou fevereiro, o que aconteceu? Março, frustrou tudo. Hoje quando eu converso com algumas pessoas, falo assim, pensa num ano frustrado. Já podia virar a página 2021, as pessoas olham para trás e falam, pensa num ano frustrado. Estou frustrado por quê? Porque era um ano de recuperação financeira, principalmente econômica, no nosso país. Todo mundo na expectativa, o empresário, o funcionário, todo mundo com expectativa, recuperação econômica no país. Já havia sido um ano difícil, 2018, 2019, agora todo mundo estava colocando o pé em 2020, literalmente com o pé direito. Quando começou fevereiro, março, nós nos frustramos. E todo mundo hoje, a maioria está frustrado. O pessoal olha e fala assim, eu estou frustrado. Por quê? Porque as pessoas estão jogando a rede, não estão pegando nada. Estão recolhendo, sem nada. Estão indo para casa, mãos vazias, frustrados, baixando as portas dos estabelecimentos, olhando a última vez para dentro de algumas lojas, falando, aqui eu passei a vida inteira. Aqui eu passei a vida inteira. Muitas pessoas têm falado aqui, era do meu pai, passou para mim, faz 40 anos que estávamos aqui, estamos fechando as portas, estamos recolhendo as redes, indo para casa sem peixe, mãos vazias, sem comida, desanimado, frustrado, cabisbaixo, sem nada. Esse é o ano em que as pessoas estão assim. Nunca, em todo o tempo que eu sou pastor, nesses 12 anos, eu vi tantas pessoas frustradas como esse tempo.
As pessoas conversam, elas têm dificuldade para olhar para você. Por quê? Porque nós estamos contaminados por um ambiente difícil, delicado, complicado. Pesca, peixe, não tem. Pesca, peixe, recolhe a rede sem peixe. Lava, canseira, vai para casa, fala, não deu, não tem, está difícil. Procurei emprego, não consegui, diz, não, está tudo complicado. Olha para a TV e fala, vai ficar pior, o emprego vai aumentar. O desemprego vai aumentar. A vacina, só 2021. A gente olha e fala, frustrado, desanimado. O povo está frustrado, o povo está cabisbaixo, o povo está desanimado. E o dia da frustração, escuta, o dia da frustração ocorre por duas coisas importantes, por dois propósitos em nossa vida. Primeiro, alinhar os nossos propósitos com Deus. Falar, fiquei frustrado. Se frustrou em alguma coisa na tua vida já? Se frustrou em alguma coisa? Primeira coisa, ele acontece para alinhar um propósito de Deus sobre a nossa vida. Quando Jesus encontrou Pedro frustrado, o que Jesus queria? Queria discípulo. Jesus estava orando por discípulos, falou, é eles, meus discípulos já tinham orado, há muitos anos Jesus estava orando, Jesus viu o potencial neles, enquanto Pedro estava desanimado, alinhou um propósito de Pedro, Tiago e João na vida de Jesus. Primeira frustração é para alinhar o propósito de Deus sobre a nossa vida. Falar, aconteceu alguma coisa que deixou você completamente frustrado, entenda, pense assim, o que Deus quer fazer com essa frustração? Não deu certo o casamento, não deu certo o namoro. Quantas meninas já chegaram chorando e falaram, pastor, era ele, eu amava tanto ele, eu queria tanto, eu ia casar, ele falou, ele disse, ele tinha falado, agora fala, ei minha filha, fica tranquila, você está pensando que perdeu, porque você está com o olho aqui no momento, fica de boa, você vai ver o que vai acontecer no futuro. Fica tranquilo, você está olhando agora a perda momentânea, se Deus tirou, fica tranquilo, tem um propósito maior, Deus vai honrar você, se não deu certo, se traiu, se adulterou antes de casar, foi porque Deus permitiu, falou, pensa em adulterar depois, fica tranquilo, fala, mas é difícil, fala, não tem problema, então chora no ombro, né? Lembra da música? Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, pode chorar, você vai perceber que depois que passar tudo isso, você vai soltar foguete e alegria. Porque Deus sempre alinha um propósito. Segunda coisa, quando acontece isso, segundo propósito, primeiro propósito, é quando Deus quer alinhar um propósito em nossa vida. A segunda coisa, quando acontece, é para nos afastar dos propósitos de Deus. Escuta, Lucas 5, Jesus alinhou o seu propósito com a vida de Pedro, Tiago e João, na hora da pescaria. Resolveu o problema da frustração dele e eles se tornaram discípulos. Em João 21, a frustração queria fazer o quê? Tirá-los do propósito de Deus. Eles estavam desanimados. Então, quando acontecer, você tem que fazer duas perguntas. Essa frustração que eu estou passando é para alinhar os propósitos de Deus sobre a minha vida ou para me afastar dos propósitos de Deus? Porque Deus usa as dificuldades para nos aproximar dele. Deus usa os momentos difíceis pela dor. A gente sempre fala, ou é pelo amor, ou é pela dor. E às vezes Deus usa a dor para alinhar os seus propósitos em nossa vida. E depois que Ele alinhar, vai acontecer um milagre. Então, duas perguntas você faz. Isso que eu estou passando, isso que eu estou vivendo, é para me aproximar de Deus ou quer me afastar de Deus? Porque no capítulo 21 de João, a frustração de Pedro era para afastá-lo dos propósitos de Deus. E Jesus chega lá e fala para ele, Pedro, não se esqueça, o lago era o mesmo, a praia era a mesma, o mesmo lugar. Ele falou, Pedro, há 3 anos atrás eu vim aqui para alinhar você com o meu propósito, agora você está querendo fugir do meu propósito. Eu vim aqui dizer para você que eu não desisti de você. Eu não desisti de você só porque você fez o que fez. Só porque aconteceu o que aconteceu. Eu não desisti de você, eu não desisti da tua vida. Querido, toda vez que nos frustramos, o medo de que ocorra de novo nos faz criar barreiras de proteção para impedir que torne a acontecer. A pessoa falou para mim um dia, falei, escuta, por que você não casou de novo? Falou, não. Um filho já de quase 40 anos, e ela teve um único namorado, engravidou, teve um único filho, o rapaz abandonou, e ela nunca mais se envolveu. Eu falei, por que você não fez? Porque eu me magoei, porque eu me machuquei, porque eu me feri. Eu falei, começa a vida de novo. Falou, não quero.
e realmente está até hoje, já é de idade a pessoa, porque todas as vezes que nós nos frustramos em alguma coisa, nós vamos criando o quê? O medo faz com que a gente crie barreiras para que aquelas frustrações que ocorreram não tornem a acontecer novamente. E foi isso que aquela pessoa fez, falou, não, eu não quero. Então ela falou que eu tenho medo de que isso torne a acontecer, porque de que venha a acontecer. Então ela criou uma barreira, falou, eu vou ficar solteira para o resto da vida, para sempre. E assim ela fez. Escuta, eu estou falando para você, que não importa o que aconteceu, ou o que houve na minha ou em sua vida, Deus é poderoso para tratar com a minha, com a sua, com a nossa frustração. Talvez você está falando assim, esse ano é um ano frustrante. Você não sabe o que Deus quer fazer na tua vida esse ano, por isso você pensa assim. Você não sabe o que Deus quer fazer daqui para frente. Eu tenho falado todos esses meses que eu estou aqui, Deus quer fazer alguma coisa que nós ainda não vimos, mas vai fazer. Tem alguma coisa superior que Deus quer fazer na minha e sua vida. Não deixa a frustração dominar você. Fala, o que aconteceu? Não deu certo no trabalho, alguma coisa, levanta a cabeça e fala, eu vou pescar de novo. Não é hora de largar a rede, não é hora de jogar fora. Naquele dia para Pedro, o dia havia acabado, porque ele tinha terminado de lavar a rede e ia para casa. Mas para Jesus, o dia não havia terminado. Jesus apareceu para dizer para Pedro, Pedro, o dia não terminou ainda. O dia não terminou ainda. Então o ano não terminou ainda. Tenho falado para muitas pessoas, falam, o ano começou assim, mas não terminou ainda. O ano não terminou ainda. Vamos manter a esperança, manter a fé, a expectativa. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Para a gente cantar junto. Sei que está faltando o projetor, mas eu acredito que você vai conseguir cantar. Após terminarmos de cantar, vamos orar junto nessa noite. Alinha teu coração com a vontade de Deus nesse momento, nessa hora, para que Deus possa falar com você. Tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade ficará.
Aleluia. Feche os seus olhos. Quero orar por você que está aqui, mas também por aqueles que estão em casa. Nem tudo aquilo que eu falei ou vou falar é para você que está aqui no templo. Estou falando em tese, porque tem muitas pessoas em casa que estão se identificando com essa palavra. Mas há uma classe de pessoas que hoje à noite eu quero me dirigir, ao qual Deus ministrou no meu coração antes de sair de casa. Daquelas pessoas que estão como Pedro, que voltaram a pescar frustrados porque algumas coisas não aconteceram. Aquele marido que está frustrado no casamento, daquela mulher que já lançou a rede muitas vezes, que já tentou uma, tentou duas, tentou 3 vezes e que não está acontecendo nada, que já lançou a rede mais de uma vez, que tentou pescar, já lavou e que continua sem ver um progresso na sua casa. Mulheres que estão me ouvindo, que estão frustradas no seu casamento, homens que estão frustrados por causa do momento econômico atual. Eu estou falando em tese aqui para muitas pessoas que estão me ouvindo através da internet e que estão frustradas na sua família, frustradas no relacionamento conjugal, mas principalmente estou falando aqui para algumas pessoas ao qual o Espírito Santo está falando, que estão frustradas com Deus, porque pensam que a culpa das coisas difíceis que aconteceram ou estão acontecendo é dele. O Senhor está dizendo nessa noite para você, que se a palavra dele não é suficiente para te convencer do poder dele, ele quer te levar mais fundo, para que você experimente uma pesca milagrosa na sua vida. Mas Deus está falando para algumas pessoas aqui, se você quer experimentar um milagre de multiplicação, vai mais fundo. No raso como que você está, você não vai conseguir, não é apropriado, não é a hora certa, não é lugar certo para jogar a rede no raso. Vai mais fundo. Se você quer ver a manifestação de Deus na tua vida, vai mais fundo. Pode ser que você já chegou até os pés, mergulha um pouco mais, deixa molhar as canelas, como disse lá em Ezequiel, deixa molhar as pernas, vai um pouco mais para o fundo, vai num relacionamento mais profundo com Deus. Se você não é poderoso, se você não acredita na palavra dele, então mergulha mais fundo, vai mais fundo com ele nas suas frustrações, e lá onde você precisa, você vai experimentar o milagre de Deus na tua vida. Você vai ver que Deus vai multiplicar, vai trazer uma pesca abundante, vai lançar de novo a rede, vai lançar o currículo, vai lançar o teu sentimento, vai lançar o teu casamento, a tua vida profissional, a tua vida financeira. Você vai ver, eu estou profetizando, estou declarando que você vai ver que mais fundo tem milagres para você. Se você não crê na palavra do Senhor agora, então vai mais fundo com ele. Lá no fundo, Deus vai revelar milagre para a tua vida, vai curar a tua frustração, vai revelar quem ele é para você. Aí você vai perceber a tua condição de pecador, você vai perceber que você não é digno dele, mas ele vai provar um milagre para você, porque ele está disposto a revelar quem ele é sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo as pessoas que estão aqui, aqueles que estão em casa agora. Alcança, Espírito Santo, com o teu toque de poder, cura essa pessoa que está enferma, manifesta o teu milagre nessa família que talvez tenha duvidado do teu poder, manifesta lá na profundidade do relacionamento o teu poder para curar, para sarar, para realizar milagre, para abrir portas de trabalho, para restaurar a empresa, o relacionamento familiar, a vida conjugal, íntima, financeira e principalmente a vida espiritual contigo. Espírito Santo, em nome de Jesus, que seja uma semana de vitória, de pesca abundante, de multiplicação de pães, mas que acima de tudo
seja uma semana em que o Senhor vai alinhar os teus propósitos com as nossas necessidades, porque vai chegar um momento de nós lançarmos a rede e pescar peixes diferentes do que temos pescado. É para isso que o Senhor nos chamou, para prosperar e para sermos pescadores de verdade neste mundo para o Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos, teu povo e a tua igreja, e declaro uma semana de bênção em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz. Glória a Deus. Amém? Eu queria... Abra sua Bíblia então em